Chama a família, todo mundo reunido aí na sala, porque aqui no nosso estúdio, aqui no Fala Espírito Santo, a gente recebe a advogada criminalista, a doutora Amanda Tibo. Muito obrigada pela sua presença. Boa tarde. E a gente também recebe aqui a Aline Bento, junto com o personal trainer Marcos Peixoto. Eles vão trazer para a gente, né, o relato como pessoas, como que está sendo hoje, situações que eles já viveram, tanto como homem quanto mulher, que já enfrentaram cenas assim, Aline. O que já aconteceu com você? Boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Então, a gente costuma dizer que as coisas mudaram realmente, hoje em dia, até a forma de abordagem dos homens, mas que ainda, infelizmente, nós mulheres, principalmente, sofremos ainda. Aconteceu um caso, já tem algum tempo, eu estava numa, balada, né, com uma amiga, e eu conversando com essa pessoa, ele se mostrou totalmente legal ali, compreensivo. E no momento de se despedir, que ele percebeu que talvez que não houve, assim, da minha parte, nas investidas dele, ele foi se despedir de mim e foi me dar a gente foi se despedir, né? Um beijo, assim, de cumprimento, mas na verdade ele foi lá e tentou beijar na minha boca. E aí eu, tomei aquele susto e falei, você tá doido? E tal, e eu fiquei sem reação. Aí ele, não, desculpa. E aí saiu imediato, porque ele falou que já estava até indo embora, mas depois eu falei, isso não tá certo. Aí eu chamei até os seguranças e tudo mais, mas depois eles teriam que procurar as câmeras de segurança, porque aquilo não é correto. E eu peguei e falei até com minha amiga, isso não é certo. Ai, Aline, deixa isso pra ela. Eu falei, mas isso não é certo, porque certamente ele não é a primeira vez que faz. E você também é advogado, sabe exatamente... Eu sei exatamente que não é o certo. E já teve outros casos também, assim, com uma colega minha, ela sofreu, inclusive, que também pode acontecer pela internet. Ela conheceu esse cara, não me lembro ainda exatamente por qual rede social, e aí ele, de imediato, sem ela pedir, ele mandou nudes pra ela. E ficou insistindo ainda, ela foi lá e bloqueou, e ele foi lá insistindo, e ela me procurou pra saber do que se tratava, como que eu vou reagir, Aline? Aí eu indiquei uma colega minha que é criminalista para ajudar ela nesse caso. Marcos, a gente bateu um papo no telefone e é interessante, né? Nos tempos também que eu curtia baladas, você até me fez pensar, lembrar de um caso que já aconteceu também comigo, de um cara que tentou, assim, chegar e já tentou, assim, sabe, de uma maneira me beijar na boca. Eu era solteira na época. E isso faz a gente se perguntar, essa maneira que alguns homens agiam antigamente, isso tem mudado? Como é que está hoje a mentalidade masculina em relação a isso? Hoje em dia, estamos numa linha tênue, porque essa situação é uma situação muito complicada. Hoje em dia, você não sabe muito bem, às vezes, o que é um assédio. Às vezes, você pensa assim, se eu chegar muito perto da pessoa, ela vai me falar que eu estou assediando ou coisa do tipo. A gente fica meio que receoso, às vezes, até ele chegar. Aí fica assim, às vezes o homem é frouxo. Não, às vezes ele está receoso. Claro que você tem todo um complicador, igual o caso da colega, que ele mandou um nudes, ele tentou pegar ela à força, dar um beijo nela. Eu acho que tudo tem uma linha tênue ali para não tentar ultrapassar o lado da pessoa, para que isso não considere o assédio em si, mas que está cada vez mais difícil, está assim. E é por isso que nós convidamos também a doutora Amanda Tibo para ela explicar que linha tênue é essa. Em que momento que a investida do homem, aquela cantada, passa do ponto e isso pode ser considerado um assédio, doutora? O que a gente chama de assédio, na realidade, é um crime que se chama importunação sexual. A importunação sexual, ela acontece quando aquele ofensor, ele vai praticar um ato libidinoso contra aquela pessoa sem o seu consentimento. Em termos mais simples, é aquele beijo forçado, aquela palpada que a vítima não consente. Essa linha tênue quando que ela acontece? Primeiro de tudo, é importante que o homem, ele verifique se aquela pessoa, ela está consentindo com aquele toque, com aquele ato, com aquele beijo. Porque muitas vezes essas coisas, essas situações acontecem em ambientes com uma grande circulação de pessoas. Um show, um bloquinho de carnaval, uma festa. E são nesses casos que muitas das vezes os homens acabam passando a mão de uma forma que às vezes a vítima nem vê o que está acontecendo e quando vai ver, já aconteceu. Então, esses casos,
realmente são casos de importunação sexual e é importante que a vítima realmente vá à delegacia para denunciar. Marcos, a postura dos homens tem mudado, tem dado um certo receio até mesmo no momento de dar aquela investida por conta disso? Sim, como hoje eu sou casado, né? Hoje eu estou com uma pessoa, hoje eu estou em um relacionamento, então hoje eu não faço tantas investidas assim. Não faço investida nenhuma, na verdade, né? Desculpa. Mas só que como colegas falam que hoje em dia é difícil você chegar numa pessoa porque ele não sabe. Ele não sabe se ele... Que também, querendo ou não, tem algumas pessoas também que são oportunistas também, né? Que, vai indo, aí depois pega tudo aquilo ali e acaba te denunciando e te colocando em situações complicadas. Aí, independente, ele prefere não nem investir mais para não ter que passar por situações complicadas, né? Convido você aí de casa a participar com a gente aqui no nosso WhatsApp. Já mandou para a gente a sua opinião sobre esse assunto? Você que já viveu alguma situação parecida, né? Algo que passou dessa linha tênue que a gente está aqui conversando, porque isso sim é um crime, tá? Já a gente vai ler aqui os comentários que estão chegando para a gente. Aline, e a mulher percebe quando tem aquela intenção de conquista ou quando é algo forçado, né? Com certeza. O colega aqui estava dizendo que hoje em dia alguns homens têm medo de chegar e tudo mais. Eu acredito que, na verdade, eu estava até falando com amigas solteiras, inclusive eu viajei agora no início do verão, eram 18 mulheres solteiras, viajamos para a Bahia e conversávamos justamente sobre esses assuntos. E hoje em dia as redes sociais também falam a mesma coisa. Os homens falam, mas que tá difícil, a gente chega e fica com medo de haver um assédio. Peraí, não é muito bem assim. A verdade é como chegar, como abordar. Porque não é não. E o homem vai saber. Sim, com certeza. Aquele olhar, tem a forma, não mudou de paquera, digamos assim, quando está num lugar mais aberto, igual a doutora falou. Agora, se chegar e insistir, aí já não dá mais. Aí tem uns homens que realmente não aceitam. Mas tem gente que nem insiste, né? Tem gente que vai já direto ao ponto da tentativa. Aí já é realmente o crime, entendeu? Aí realmente não dá, isso aí tem que analisar a forma que ele tá chegando na mulher, que não é essa forma, a correta, entendeu? Tem que primeiro haver ali a mulher sentir o interesse também da mulher, tem que ser recíproco. Tem aqui já vários comentários, gente, os nossos telespectadores participando com a gente. Olha, já passei muito por isso, mas minha amiga Roberta, eu faço um escândalo, viu? A pessoa diz. Principalmente dentro do ônibus, eu não deixo barato. Outro comentário que chegou aqui pra gente, da Rose. Eu fui assediada dentro de um ônibus, um homem encostou as partes íntimas em mim, eu virei e dei um soco na boca dele, ele deu um sinal, pediu um sinal e desceu. Outro relato, boa tarde, Roberta, quando eu tinha 20 anos, meu tio foi me dar uma carona de moto até a casa de uma amiga e parou no meio do caminho e tentou tirar minha roupa. Disse que tudo que acontecesse ali, ninguém iria ficar sabendo. Graças a Deus eu consegui sair da situação, mas hoje eu sou completamente afastada da minha família materna, justamente por ele ser irmão da minha mãe. Imagina o trauma que fica na cabeça dessa pessoa que enfrenta uma situação dessa. Olha, eu já passei por isso. Um homem casado aqui na minha rua passou a mão no meu peito, no meio da rua, sem eu esperar. Eu estava sentada, eu estava com uma garrafinha de cerveja na mão. Eu bati no peito dele e falei, não faça mais isso. Eu não te dei essa confiança. Outro relato que chegou para a gente aqui da Jaque, ela diz, uma vez eu fui me despedir de um colega, ele veio querendo me abraçar, beijar meu pescoço, eu me afastei e disse que ele estava confundindo as coisas. Então, esse é um argumento muito comum, né, doutora Amanda? Os homens falando, mas eu achei que você tivesse interessada. Se ele usar esse argumento, né? Até que ponto saber qual é a verdadeira intenção dele? Como saber? Porque às vezes pode ser que talvez ele tenha confundido as coisas mesmo, né? Aí já é um pouco mais complicado, né? O importante... Chega a ser um pouco subjetivo isso? Um pouco subjetivo, mas o importante é, inicialmente, naquele momento, que o homem perceba se há um constrangimento daquela pessoa. Se ela está se sentindo forçada, se ela está à vontade. Mas o problema maior é o depois, de como provar isso.
essa questão de provar a importunação sexual, ela é mais complicada, porque esse tipo de crime normalmente acontece em ambientes ou em que há muitas pessoas, então ninguém vê, ou quando há ninguém. Só a pessoa, o homem, né, e a mulher. O importante é ver, tentar perceber quem está por perto, se tem alguma testemunha que vai poder narrar o que aconteceu depois, é você chamar ajuda naquele momento. Se você está se sentindo desconfortável, dar um sinal para uma amiga, para um segurança, tentar perceber se há uma câmera de segurança para depois você conseguir, quando for à delegacia, já sinalizar ao policial, olha, tem um vídeo do que aconteceu. Entendeu? É naquele momento sinalizar que aquilo não está tudo bem. E que você não está se sentindo à vontade. Porque aí não tem... Qual a punição dessa pessoa? A pena é de 1 a 5 anos. Mas é necessário que antes, né, do processo, que a vítima fale alguma coisa. Né? É preciso que ela vá até a delegacia, que ela vá até o Ministério Público. E isso só vai acontecer quando houver uma mudança mesmo, cultural. Porque hoje em dia a maioria das mulheres não fala nada. Porque sentem que não há uma devida punição daquele agressor. Então, por isso que é importante que as mulheres denunciem, para que haja uma maior punição e a gente possa, aos poucos, mudar essa nossa realidade. Pode falar, Marcos. E, doutora, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que casos de mulheres tem vários. E casos de homens têm chegado para você? Olha, acontece sim, mas também é bem menos comum, né? Porque, como nós todos sabemos, na nossa sociedade brasileira atual e na maior parte do mundo, a mulher é quem mais sofre com isso. Mas nada impede que o homem também seja uma vítima disso. Mas o que acontece também é que, muitas vezes, o homem sente vergonha de falar. O homem sente que ele está sendo... que ele não pode ser vítima desse tipo de delito. Mas ele pode, qualquer um pode. Pode ser uma agressora mulher contra uma vítima mulher, um agressor homem contra uma vítima homem. Isso não faz diferença, é um crime da mesma forma. Mas, novamente, o homem normalmente também não costuma falar. Ele não se sente à vontade, o que também é uma pena. E a gente está aqui falando para todos, tá? Para o público feminino e para o público masculino. E sobre essa questão, inclusive, da pena, da importância da denúncia, olha só o depoimento da delegada Cláudia Dematê. Ela destacou a importância, gente, de denunciar esse tipo de crime contra a dignidade. Olha aí. O crime contra a dignidade sexual da mulher é uma das piores violências que uma mulher pode sofrer, pois a mulher tem o seu corpo, sua dignidade, sua liberdade sexual violentados. Infelizmente, isso ainda é fruto de um machismo estruturante e estruturado na sociedade, onde homens objetificam o corpo da mulher. Só que isso é crime, é inaceitável e inadmissível. A Polícia Civil, por meio da nossa divisão especializada de atendimento à mulher, por meio das nossas delegacias especializadas, diariamente atua no combate e no enfrentamento desse tipo de crime. Nós orientamos que a mulher que for vítima de um crime contra a dignidade sexual, que não se cale jamais, que denuncie, pois um homem que insiste em praticar esse tipo de uma violência contra a mulher, contra o corpo, contra a liberdade, contra a dignidade sexual da mulher, deve ser devidamente investigado e punido com todo o rigor. Muito obrigada, doutora Cláudia Dematê, pela sua contribuição nesse assunto, né, tão importante. A gente está debatendo, insistindo nessa tecla, que a gente não pode aceitar essa situação, achar isso é normal. Não tem que normalizar isso. Tem mais comentários, Roberta? Eu também fui assediada dentro do ônibus. E aí eu te pergunto, meu amigo, minha amiga, o que você fez depois disso? A gente precisa denunciar. Tem outro relato, Roberta, o problema todo é que as pessoas querem se achar no direito de sair beijando, tocando a pessoa sem ter o consentimento da outra. No Brasil, nós temos muito essa cultura. Olha, a Cristina também de Vila Velha está aqui falando com a gente, que já passou por isso várias vezes. Dos comentários que a gente recebeu aqui, não sei se vocês perceberam, muitas vítimas relatando isso no ônibus, né? Eu queria que você falasse para a gente, doutora, quais são os principais ambientes que a gente percebe, né, que tem as denúncias envolvendo, quais são os principais ambientes? Os principais ambientes são aqueles em que há uma maior circulação de pessoas, em que há grupos grandes de pessoas, o que acontece muito em ônibus, em shows, festivais,
Carnaval chegando Carnaval agora, chegando, né? bloquinhos de rua, principalmente. Tanto que, na época de Carnaval, a gente vê muitas campanhas contra a importunação sexual. Isso acontece porque, nesses ambientes, no Carnaval, as pessoas bebem, as pessoas ficam mais à vontade, é um ambiente mais descontraído. Mas, além disso... acham que pode tudo, né? E, obviamente, não podem. Mas porque a quantidade grande de pessoas acaba tornando difícil que a vítima consiga perceber aquilo que está acontecendo, né? É uma confusão, é muita gente o tempo todo. Então, também facilita até a fuga daquela pessoa, né? Ela entra na multidão e como é que você vai atrás, né? Então, por esses motivos, são ambientes com mais pessoas mesmo. E, Marcos, na postura de homem, né, participando com a gente aqui hoje, é possível identificar, né, ou não, há uma investida sem ter a certeza? É possível identificar quando você acha que vai fluir, que vai dar certo? Eu acho que sim, com certeza, como identificar sim. Você vai... Primeiro começa com o olhar ali, com a conversa, você vai se aproximando da colega, da parceira ali. Se a pessoa for aceitando, né, for dando a liberdade de você chegar próximo, desculpa, com sua licença, encostar na pessoa, e se for dando liberdade, aí sim você vai chegar ao beijo, chegar ao máximo ali, né? Se não, se a pessoa cortar, você pode parar que não vai... ir pra frente, não. Como é que você se sentiu, Aline, depois do que você passou? Eu me senti violada, constrangida, indignada, que eu falei, qual o direito que essa pessoa teve? Até porque é de uma forma, digamos assim, de um assalto, assim, que ele chega... Foi bem invasivo, né? Muito invasivo, que você não tá esperando. Então, a gente fica meio, primeiro, assim, em choque. Porque eu nunca tinha Comigo já aconteceu numa balada. Né? Exatamente. Eu me senti até, de uma certa forma, assim, culpada. Eu falei, como é que eu deixei isso acontecer? Tem isso também. Muitas das vezes a vítima, ela pensa assim, o que eu fiz de errado? O que eu fiz para que essa pessoa viesse a tomar essa atitude comigo? Porque muitas das vezes a gente só está sendo simpática com a pessoa, sendo educada, e aí muitos desses se acham no direito de pensar, não, mas eu acho que ela quer. Muitas das vezes a gente só está sendo educado. Entende? Então, isso é muito constrangedor mesmo. E eu acredito que todo mundo já passou, uma mulher, ou conhece alguém que já passou por esse tipo de violência, né? De crime, que na verdade se trata de um crime. Muita gente já passou por isso, tanto é que a gente tem os nossos telespectadores participando aqui, trazendo relatos. Beta, boa tarde, aconteceu comigo, o pai de uma amiga me agarrou por trás. Eu gritei, aí a filha dele veio e disse que eu estava dando confiança. Que ódio, a pessoa disse. Nossa, fez até a gente sentir ódio também nessa situação. Olha, a sociedade precisa acolher mulheres vítimas de violência sexual e também de todas as violências. Boa tarde, Alberto. Eu estava sentado também dentro do coletivo, um cidadão em pé estava com as partes íntimas na direção do meu rosto. Até nojo a gente lê isso. Né? Eu senti que ele estava me assediando, percebi nitidamente quando... Meu Deus, não vou nem continuar lendo. Ela ficou sem reação. É exatamente o que você está pensando, tá, minha amiga? Não vou ler em respeito à nossa audiência. Robertinha, boa tarde. Assim, importunação sexual ela já existe há muito tempo, né? Eu estava grávida do meu filho, 8 meses de gravidez, dentro do ônibus, e um cara de todo tamanho, esfregando suas partes no meu ombro. Eu gritei para o motorista parar o ônibus. Eu deixei ele na delegacia. Isso já tem alguns anos já, a pessoa diz aqui pra gente. E nesse caso, a mulher estava grávida, né? Isso pode pesar ainda mais na pena? Nesse caso, não pode pesar mais a pena. Mas isso acaba influenciando... Isso não pode pesar a pena na lei, né? Isso não está previsto na lei. Mas quando o juiz, a pessoa for condenada e o juiz for analisar aquele caso, ele pode sim acabar pesando mais a pena por conta dessa circunstância, né? Da pessoa estar grávida e ser vítima desse tipo de crime. Mas, novamente, qualquer um pode ser vítima, né? Mulher, homem, grávidas, qualquer pessoa pode ser vítima. E, como a nossa colega disse... Esse tipo de crime contra a dignidade sexual da mulher é um crime que nos agride de uma forma muito, muito intensa. E muitas mulheres ficam até traumatizadas depois. E precisam ir no psicólogo e procurar ajuda, porque isso é algo que mexe muito com o emocional e com o bem-estar sexual da mulher.
Olha, tem outro relato, boa tarde, eu não quero me identificar, mas já aconteceu comigo também dentro do ônibus. Eu estava a caminho da praia, um cara passou a mão no meu peito. Eu bati tanto nele que eu fiquei cega na hora. Ninguém entendeu nada, porque foi aí só depois que eu falei o que aconteceu na real, né? Eu percebi que muitas pessoas reagem no impulso. A primeira reação pode ser que venha uma agressão, né? O que a gente deve, de fato, fazer imediatamente? O que a gente deve fazer... Isso pode ser considerado até mesmo como uma legítima defesa? Sim. O que nós precisamos fazer de imediato é se retirar da situação. Dar um passo para trás, chamar ajuda, olhar em volta, ver se você consegue achar uma pessoa para te ajudar. Seja dando um grito, sinalizando para alguém. Se você se sentir ameaçada, se você se sentir que está numa situação de desconforto, às vezes até sinalizar de uma forma mais sutil, para não alertar o agressor que você está pedindo ajuda. E, assim que conseguir sair daquela situação, procurar ajuda das autoridades, especialmente de uma delegacia. Marcos, e você como homem, aqui na postura de uma pessoa, né, que a gente também acredita nisso, que sabe lidar muito bem com as mulheres, que não tem essa questão... Meu público é feminino, né? Eu trabalho com mulheres há muitos anos. O meu trabalho com emagrecimento feminino há mais de 12 anos, entendeu? Então, ouço muito relato das meninas, as meninas falam muitas coisas, entendeu? Você, inclusive, é personal trainer, tá aí uma profissão que você tem que, né, cumprir, tá sempre acompanhando da maneira... Sim, com certeza. Então, e isso realmente são fatores, principalmente na academia também, tem vários casos de mulheres que sofrem oportunação, de pessoas... uns caras assim, sem noção, que não tem noção das coisas e acha que pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar e falar a asneira que for, e acaba acontecendo essas situações. Infelizmente, isso ainda acontece muito, mas a gente está aqui para cumprir o nosso papel de levar essa informação, de estimular a denúncia caso aconteça com você, e a gente agradece muito. Doutora Aline, também pela sua presença. Obrigada, Marcos. Obrigada também, doutora Amanda, pela sua participação. Viu? Uma ótima tarde.